Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O grupo mais simples de definir é o grupo humano. Vocês se relacionam com isto. O eu superior, no ser humano, residindo no DNA, no nível corporal, é o número 1. Número 2, conforme você poderia esperar, e nós já identificamos isso no passado, é a consciência humana. A consciência humana não está separada do eu superior. Simplesmente é um dos elementos dos quais gostaríamos de separar, porque ele está em 3 dimensões. Partes da consciência humana estão se tornando multidimensionais, e isto é parte do processo evolucionário que irá mudar. Número 3 é o que nós chamamos inata, que é uma parte inteligente do corpo. É a parte que é acessada no momento, através daquilo que vocês chamam de cinesiologia, ou a linguagem corporal, todos os processos que cruzam a ponte entre a consciência corporal tridimensional e aquilo que sabe o que está acontecendo no nível celular. Os 3 juntos criam o ser humano caminhando em 3 dimensões. Agora, conforme o ser humano evolui, estas coisas não apenas mudarão, mas 2 delas irão se aproximar. E nós não definimos para vocês, ou dito a vocês, quão separado elas estão. Mas eu direi a você, neste momento no planeta, com o ser humano operando menos de 35%, elas estão muito separadas. E nós já dissemos antes, porque você está aqui, enquanto você está aqui, você procura pelo eu superior, seu intelecto e sua consciência, todos juntos tentando descobrir como tocar essa parte de você que é a fonte criativa. Isto é separação? Você faz testes musculares para descobrir o que a sabedoria inata do corpo está pedindo e fazendo, permitindo e sentindo. Você pergunta muitas coisas. Você pergunta se está tudo bem fazer isto ou aquilo. Você pergunta se algo está acontecendo dentro do seu corpo que precisa ser acessado. Você está separado da sua estrutura molecular, ser humano. Você está consciente disso, não é? Você pode sentar-se na cadeira. E pode ter uma doença em seu corpo e você está completamente inconsciente dela. As células brancas podem estar correndo para um lugar para combater a doença. Os alarmes estão soando e você não tem nenhuma dica até que você faça um exame sanguíneo. Isto é separação. Agora, deixe-me contar-lhes sobre o ser humano em evolução neste grupo. A sabedoria inata e a consciência começarão a andar juntos. Cada um de vocês pode se tornar o seu próprio médico intuitivo. Você estará consciente do que está acontecendo através da intuição. E a ponte entre aqueles dois começará a reuni-los. No processo, a parte deste grupo, que é o eu superior, começará a se mostrar. E o que isso significa é que a sabedoria inata e a consciência humana irão todas concordar. Mesmo em situações que vocês não pensariam que poderia, que há parte de você que é sagrada. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro dá um passo para o lado. E aqueles que estão ouvindo agora são aqueles que deveriam escutá-la agora. Portanto, conforme eu começo essa lição, eu quero lembrar-lhes por que estou dando-a, pois nós nunca discutimos estas coisas desta forma. Já é tempo de lançar os fundamentos do trabalho de solo para o futuro. E a melhor forma de fazê-lo é dar uma exposição de como as coisas funcionam dentro de vocês. Inata. A sabedoria inata tem sido descrita no passado como a parte inteligente dos seus eus. A parte inteligente. Agora, isso pode indicar que existe uma parte que não é inteligente, mas vamos dizer que é uma parte mais ignorante. E acredite ou não, aquela parte ignorante é o seu cérebro. Agora, o cérebro percebe muitas coisas. E é um calculador ao máximo. É o melhor instrumento de memória na Terra hoje. Tudo que você já experimentou está lá. Ele tempera a forma como você comporta, o que você faz, como você age, no que você acredita, o que você pensa. Mas deixe-me contar-lhes onde ele falha. Ele não sabe nada sobre o que está acontecendo em seu corpo. Você pode intelectualizar
por muito tempo. E, no entanto, você nunca descobrirá a partir do cérebro como suas células estão. Você tem uma alergia a alguma coisa que você não experimentou ainda? Talvez. A uma comida que talvez você nunca tenha provado? A um produto químico que você ainda não viu? Como você saberia? A sabedoria inata sabe? A inteligência inata é o corpo inteligente. Sabe tudo sobre tudo. Ele realmente é inteligente, tão inteligente quanto o cérebro, mas de uma forma diferente. Portanto, o que você faz para descobrir se você é alérgico a alguma coisa é colocar aquele algo em sua mão e fazer um teste muscular. E isso é chamado de cinesiologia. Uma grande palavra para algo tão simples. E no teste muscular, você está utilizando a química corporal para dar a você um sinal de sim ou não sobre algo que ele sabe e você não. Teste muscular. Portanto, no processo desse procedimento, você compreende que você reconhece que há uma parte do seu corpo, do seu sistema corporal, que sabe mais do que seu cérebro? Oh, sabe muito mais sobre o que você é alérgico, meu amigo. Está tão sintonizado com seu DNA. É parte do seu processo, é parte da sua evolução. É mais mesmo do que apenas isto. Inteligência inata. A inata dá as mãos ao seu eu superior em todos os 3 níveis que nós discutimos. Isso é difícil para nós descrever. Mas se você colocar em um mapa circular, você traça linhas entre eles, você verá o que eu quero dizer. É o seu corpo inteligente. Você não acha ilógico pensar por um instante que você tem algum tipo de doença atacando seu corpo e não saber disto? Você não acha estranho, ser humano, que há certos tipos de doenças que podem esconder-se em você e você apenas sabe através do seu desconforto ou através da sua morte? E você nunca teria um sinal do seu cérebro, a não ser a dor. Mas a inteligência inata sabe quando acontece. A inata conhece quando ele entra em seu corpo. Conforme os glóbulos brancos que vão para os lugares onde eles precisam ir para combater e vocês não têm nenhuma ideia, a sabedoria inata está alerta. O que é e onde está? A sabedoria inata é responsável pela remissão espontânea. Pois a sabedoria inata pode ir e puxar as coisas no registro akáshico e colocá-las em sua estrutura celular. Essa é o quão ela é inteligente. Você já esteve em alguma reunião e alguma coisa é dito ou um sentimento acontece em você e você se arrepia? O que é isso? Você diria que são arrepios de validação. Adivinhe de onde vieram esses arrepios? Da inata. A inteligência inata está sinalizando a você a verdade, não o seu cérebro. Meus queridos, seu cérebro entrará no caminho. É o cérebro que tem a caixa da crença, é o cérebro que tem quem você é baseado em experiência, em memória, mas é a sabedoria inata que sabe a verdade. Um dos atributos do futuro ser humano, e nós já demos isto antes a vocês, é construir uma ponte entre sua consciência humana e a sua inteligência inata. É uma das 3 coisas na parte celular dos 9 atributos, as partes das energias humanas, onde uma ponte pode ser construída para que você não precise mais fazer teste muscular, para que você possa se tornar o seu próprio médico intuitivo a respeito da sua própria estrutura celular. Isso não faz sentido? Portanto, quando algo invade o seu corpo que não é apropriado, então seu cérebro nunca diria a você, e que a sua sabedoria inata sabe, quando a ponte estiver completa, a sua intuição dirá: há algo diferente. E você poderá não saber o que é. Mas você irá para alguém que poderá ajudar você a saber, e será muito antes do que esperar o seu cérebro te dar a dor, se você sabe o que eu quero dizer.
Tudo isso também é inteligência inata. A inata faz tantas coisas por você. E alguns de vocês estão começando a captar outra imagem, e é para aí que eu vou. É um conceito que nós não trouxemos, na verdade, anteriormente. Nós iremos chamá-lo de algo. Por favor, não compreendam mal. Vocês apenas têm uma palavra para isto. A palavra é chamada cérebro. Portanto, nós vamos dar um outro conceito. A inteligência inata é o seu segundo cérebro. Ela não funciona como o seu primeiro cérebro de forma alguma, mas é inteligente. E é muito inteligente. E sabe o que você precisa. E é o governador que te impede de captar as coisas erradas, assim como o seu cérebro é. De uma forma diferente. O que você deveria fazer com essa informação? Eu quero que você entre em contato com sua sabedoria inata. É a conexão do coração, meus queridos. O eu superior e a inteligência inata e a consciência humana são as três energias humanas que precisam se fundir. A consciência humana, eu superior e inata. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A premissa desta canalização é que vocês são capazes de conversar com sua estrutura celular, como nós temos dito por anos, e não é difícil. Que vocês precisam ir além da tendenciosidade humana, e não é tão difícil. Se você está ouvindo hoje a isto, seja você um humano na cadeira, ou uma pessoa mais tarde sentada em uma cadeira, ouvindo isso ou lendo através de uma transcrição, as chances são de que você está consciente da sua parte divina. Agora, a parte divina é a parte misteriosa, mas é a parte que é real, tão real quanto o cérebro sináptico. E aqui está o que eu vou dizer. Isto está conectado de forma tão intensa à sua habilidade de conversar com seu corpo. Se você é um intelectual e você apenas confia naquilo que é sináptico em seu cérebro, você deveria parar agora e não ir além, porque você não terá nenhum sucesso com aquilo que estou prestes a falar. Não é interessante que isto está conectado de forma tão intensa? Vocês precisam estar conscientes do divino em seu interior, porque este é o caminho que vai conversar diretamente com aquilo que nós chamamos de inteligência inata. É assim que vocês foram construídos. O complemento divino em você é construído em cada célula de seu corpo. As células são uma coleção do que foi criado pelo DNA. Através do projeto que está lá em cada célula, existe com um atributo. Ele se conecta tão claramente em si mesmo, está esperando por instruções. E as únicas instruções que elas vão ouvir são aquelas dadas através do complemento divino da consciência humana, diretamente com intenção pura, diretamente para elas. Vocês ouviram isto? Vamos falar sobre esta comunicação por um instante. É como se cada simples célula tivesse um telefone que estava pronto para ser respondido se vocês soubessem o número. Se vocês pudessem discar o número, poderiam falar com todas elas de uma vez só. Todas elas pegariam o telefone e seria você do outro lado. Isso está construído nelas. E isso não responde à linearidade. As comunicações com as células do corpo são comunicações multidimensionais, mas a sua consciência humana também é multidimensional. Isso é parte do campo do DNA, do Merkabah do seu corpo. Eu direi a vocês o que o intuitivo pode fazer. Ele pode olhar para a sua alma, literalmente, através do Merkabah, do campo do Merkabah, e dizer a você se você ativou qualquer parte através da intenção espiritual, ou se você está apenas desempenhando um papel. O que é intenção pura? Tudo bem, vamos falar sobre isso do seu jeito. Eu vou usar isto novamente. Quando você se apaixona por alguém, e você olha para essa pessoa nos olhos, dois amantes olhando um para o outro, não há nada como isto.
Você sente Deus nessa pessoa? Você se lembra? Você sente Deus nisto? Você sente, nem mesmo está consciente disso. Você percebeu que por isto que está apaixonado é algo tão maravilhoso? Porque Deus está lá. Você percebe que isto não é algo sinático? Você compreende isso, não é? Na verdade, o cérebro está frustrado por você estar apaixonado. Ele está dizendo, você deve comer melhor. E você diz, sim, mas estou apaixonado. Você precisa raciocinar melhor. Tudo bem, mas eu estou apaixonado. Por que você está colocando seu sapato no congelador? Porque estou apaixonado. Eu esqueci. É isso que é. Agora, quando você olha para alguém e diz, eu te amo, isso é intenção pura quando você está apaixonado. E é assim que você faz. E você expressa o seu coração para o outro e o outro para você, e vocês estão entrelaçados como um só. Não há nada como isto. E agora eu quero que vocês mudem isto. Virem isso para o seu interior. Existe uma parte divina de você que está apaixonada por você, esperando para você dizer, eu te amo. E ela saberá se você diz com intenção pura. Se você não estiver apaixonado pela outra pessoa, mas ela quer ouvir e você diz, eu te amo, não é a mesma coisa. E você sabe que não é a mesma coisa. E nunca será. A magia não está lá, a conexão não está lá, o entrelaçamento não está lá, são apenas palavras. Então, se você praticar isto sobre o que estamos falando hoje, desta maneira, isso não é puro, e você não terá o número telefônico correto para as células do seu corpo. Mas quando você se apaixona por você mesmo, honrando o corpo até um ponto onde você percebe que ele é parte da criação de Deus, da sua criação, sem ele não haveria iluminação, sem a consciência não haveria nada. Precisa operar bem e deseja que seja assim. Deseja que seja assim. E aqui está a oportunidade. Agora que vocês sabem que elas estão esperando, como é possível? O que você diria? Há ainda aqueles que pensam que compreenderam o processo, que estão despertando, que são trabalhadores da luz, talvez eles sejam da nova era e já entenderam tudo, eles têm um processo para isto. E aqui está o que vocês fazem. Vocês precisam conversar em voz alta com suas células, você precisa dizer exatamente o que vocês querem, e aqui estão quantas vezes você precisa fazer, você deve fazer todos os dias. Isso soa certo para você? Parece correto? Para alguns parece. E se parece, eu quero que você reconheça o que você está fazendo. Você está aplicando um atributo humano linear a um sistema belo e multidimensional que está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Que você está chamando de sua sabedoria inata. E ela não responde às repetições. Vamos falar sobre a inteligência inata. Você está preparado para falar com um sistema que não ouviu de você ultimamente. Não, na verdade, não desta forma. Há uma nova energia neste planeta, trabalhador da luz, velha alma, ouça. O seu kit de ferramentas está sendo melhorado. É por isso que vocês estão ouvindo isto. Vocês podem fazer isto. Eu não estaria dando a vocês algo que vocês não pudessem fazer. Você entra em contato com suas células e eu direi, elas vão reagir. Eu darei essa informação daqui a um instante. Quando você começa a conversar com a sua estrutura celular e você tem o número correto, a primeira coisa que acontecerá é uma quantidade tremenda de arrepios. Vocês saberão que vocês conseguiram, meus queridos. Vocês saberão que vocês conseguiram. E essas são as células do seu corpo celebrando. Celebrando. A inteligência inata, o corpo inteligente, o que quer que você queira chamar, é parte de você. Eles estão tendo uma festa. Vocês ouviram isto? Nós temos comunicação. Demorou tanto tempo. Vamos fazer uma festa. E mesmo que seja metafórico e mesmo que seja tolo, eu vou dizer a vocês, é isto que está acontecendo. O corpo tem alegria. Você sabia disso? A inteligência inata, quando você está conversando com ela, sente-se grandiosa. Aqueles de vocês envolvidos na saúde sabem como se sente ser saudável. Seu corpo inteiro está se regozijando com cada passo, com cada respiração. Esta é a inteligência inata celebrando. Você começa a conversar com ele. Todos esses anos ele tem estado ouvindo, esperando. Sem orientação, ele não saberia o que querer, não é? E eu falei de volta. Eu falei sobre a lei da normalidade, a curva normal, sem instruções, seu corpo irá simplesmente seguir aquilo que é a média. Fazemos aquilo que ele sabe fazer.
Com as suas instruções, você o controla. Não poderia ser mais simples do que isso. A primeira coisa que ele faz é celebrar. A próxima coisa que ele faz é começar a trabalhar. E eu quero falar sobre isto. O que é começar a trabalhar? Dependendo das coisas que você está comunicando para a sua estrutura celular, seja para saúde ou cura, ou para rejuvenescimento, não importa o que seja, você precisa dar um certo tempo ao corpo. Existe uma natureza prática aqui que você precisa compreender, pois estas coisas apenas serão realizadas através da divisão celular e aquilo que vocês chamam de rejuvenescimento. O seu corpo é construído para se rejuvenescer. A maioria dos órgãos do corpo, incluindo a pele, rejuvenesce por si mesmo. Com um período de tempo, você tem novas células. É assim que vocês permanecem vivos. Quando vocês começarem a falar com sua estrutura celular, aquelas instruções irão para os dados que estão no DNA e serão captados no próximo ciclo de rejuvenescimento. E, portanto, vocês não terão resultados amanhã. Isto é um senso comum. Torna-se um senso espiritual comum. Você que está alinhado pela primeira vez com a ideia de que existe um tempo necessário em sua linearidade, com sua estrutura celular, até mesmo para realizar a cura. Que nem todas as coisas estarão aliadas com a remissão espontânea, que é uma outra história. E será que isso não faz sentido para você? E, portanto, você começará a sentir isto com o tempo. E as coisas nas quais você está trabalhando e pedindo começarão a se mostrar com o tempo. E a terceira coisa sobre a qual eu quero falar com você, para a qual você ainda não está pronto, quando você começar a falar com suas células, a inteligência inata sabe que a sua consciência é benevolente. Ela sabe que você deseja permanecer, e então há um sistema automático que começará a melhorar outras partes do seu corpo que você nunca perguntou, nunca pediu para ser melhorada. Você começará um processo de extensão de vida. E a cura começará a acontecer e equilibrar em áreas que a sua consciência não tem nenhuma ideia a respeito, mas que a sua inteligência inata sabe tudo a respeito. Você acabou de despertar a ponte entre a consciência humana e a estrutura celular. É fácil, mas você precisa se apaixonar. Imagine por um instante que você está sentado sozinho, e talvez você faça isso em voz alta, e você fará o primeiro contato. Não importa qual a sua idade, se você é jovem, se é mais velho. Se você perceber que está apaixonado com a parte divina de você, talvez você possa até mesmo visualizar a face divina, o que quer que isso signifique para você. E você pode ver a sua natureza eterna em cada célula do seu corpo. E você percebe que a sua estrutura celular está esperando ouvir de você. C-E-O. E então você começa. E você percebe que você tem o número das suas células. Você pode sentir, e até mesmo antes de você começar a abrir sua boca, os arrepios começam, porque elas pegaram o telefone e agora estão realmente ouvindo. E a primeira coisa que você poderá dizer: nós conhecemos um ao outro e eu te amo. Sinto muito por ter demorado tanto tempo para eu perceber. Eu quero que você entre nos processos sobre o qual vocês conhecem e que eu não conheço. Eu quero que vocês se reúnam de uma forma benevolente que criará saúde e que permitirá que eu viva muito tempo. Eu quero que vocês conversem comigo da maneira como vocês puderem, que eu puder reconhecer. Eu quero segurar suas mãos e vocês segurarem as minhas pelo resto da minha vida. E se houver alguma coisa inapropriada, qualquer desequilíbrio químico em meu corpo, eu quero que isso vá embora ao longo do tempo e ações apropriadas. Eu percebo que eu tenho hábitos que estão me matando. E eu quero que esses hábitos mudem. Eu percebo que eu tenho um peso corporal muito ruim. Como posso explicar isto? Eu estou sendo benevolente e suave, gentil. Querida estrutura celular, eu quero que meu metabolismo se coadune com a minha magnificência. Me ajude a ter o
peso adequado para a melhor saúde. Mude o que for necessário. Puxe do registro acástico se for necessário. E lembre-se de quem eu costumava ser. Mude a minha dieta, minhas preferências de alimentação se for necessário. Deixe que o corpo peça aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero desejar. Traga isso para um lugar de divindade equilibrada. E eu prometo, eu conversarei com você todos os dias, porque eu te amo. E então, não desligue o telefone. E então, não desligue o telefone. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O que torna a Inata tão misteriosa para você é que não é uma função cerebral. Ela é, talvez, um dos únicos sistemas no corpo que não é centralizado. Isto é difícil, não foi descoberto, não é conhecido na ciência médica, mas já foi visto várias vezes. O que vocês têm no DNA é muito difícil de explicar. Os trilhões de moléculas do DNA em seu corpo estão todas em comunicação umas com as outras o tempo todo. Isto precisa ser a forma como é. Se vocês pensarem sobre o que o DNA faz, como seu corpo sabe que tipo de célula ele precisa e onde ele precisa dela? É a Inata que é responsável por isto, literalmente no nascimento. O DNA, você pode dizer, é verdadeiramente um controle central esotérico. É o campo ao redor dos trilhões de pedaços do DNA que conhece a si mesmo como uma única entidade. A entidade única é a Inata. Portanto, você pode dizer que é a combinação das células do DNA, das células em seu corpo, visto como uma única coisa, que é aquilo que vocês chamam de a Inata do corpo inteligente. Ela é descentralizada. Não há nenhum órgão do corpo que seja responsável pela inteligência inata. Cada simples parte do corpo está envolvido nos sistemas do corpo inteligente. A Inata é mais inteligente do que aquilo que vocês chamam o órgão da sobrevivência, que é o cérebro. A Inata está conectada a algo sobre o qual vocês deveriam saber. A Inata está conectada ao eu superior, está conectada ao registro acástico do ser humano, porque no DNA, aquelas coisas estão lá. Nós demos a vocês informações há tanto tempo sobre as camadas do DNA e agora estamos dizendo que há uma consciência cumulativa do DNA em seu campo chamado Inata. Já é tempo para vocês pensarem em seu DNA como uma única coisa e não trilhões de coisas. A ciência nem mesmo reconhece que o DNA pode se comunicar consigo mesmo. E, no entanto, ele precisa fazê-lo para que vocês possam funcionar da forma como funcionam. A beleza do que nós estamos ensinando é isto. É que o corpo físico, aquele que o cérebro controla, está começando a construir uma ponte para a inteligência inata. E esta ponte será através da intuição e criará, eventualmente, um tempo onde vocês serão seus próprios médicos intuitivos, onde vocês saberão não apenas o que está acontecendo em seu corpo e o que está acontecendo com o seu corpo, mas também o que está acontecendo em seu registro acástico. Eu tenho 3 coisas que eu gostaria de escrever para vocês hoje. Nenhuma delas são revisões. Na verdade, não. Elas são revelações. Eu quero contar o que a Inata faz. E eu quero dizer que a Inata tem programação. A Inata é programada para algo que vocês deveriam saber. Enquanto o cérebro humano é programado para a sobrevivência corporal, a Inata é programada para a sobrevivência espiritual. Você pode perguntar, qual é o mandato? Qual é a diretiva principal, se vocês quiserem usar essa terminologia, para a alma humana? Por que você está aqui? Seu cérebro mantém vocês vivos, meus queridos. Ajuda vocês com a existência diária. Tenta manter vocês seguros. Lembra o que não funciona, dia a dia, corporalmente. Mas a Inata, eu quero que você pense por um momento sobre o que a Inata sabe. A Inata sabe o que os antigos sabiam.
Quanto tempo a humanidade estará nesse planeta antes de ter que tomar uma decisão? Inata sabe disso. Seu DNA sabe disso. Qual é a diretiva principal da Inata? Fazer qualquer coisa que puder para você, para permitir que um despertar aconteça, para permitir que a humanidade atravesse a ponte e mova-se para um status de um planeta em ascensão. Esta é a diretiva principal. Sobrevivência espiritual. Tudo é projetado ao redor disto, para empurrar vocês adiante de qualquer maneira que seja possível, para a consciência espiritual. É para isso que serve a Inata. Neste processo, a Inata também cruza a ponte com a química corporal. De formas muito diferentes, a Inata é responsável pela remissão espontânea. Você quer saber de onde vem isto? Como você pode ter uma doença desaparecendo da noite para o dia? Como é possível que o corpo físico pode reagir e limpar-se de algo tão desequilibrado da noite para o dia? Como um tecido pode crescer em um nível acelerado para obter a cura da noite para o dia? Eu acabei de dar a vocês coisas que os hospitais já viram várias e várias vezes. Eles já tiraram raios-x. Não há nenhuma maneira o que eles dizem. E, no entanto, é um milagre. Não, não é. É a Inata. Este é o poder que vocês têm. Quando a Inata finalmente começa a construir a ponte para o eu corporal, o ser humano, como vocês o conhecem, desaparecerá. E aquele que vai assumir o seu lugar terá uma vida muito mais longa, capaz de reparar a si mesma, até mesmo regenerar órgãos. É assim que foi projetado, meus queridos. Isso deveria fazer sentido para vocês. O seu livre-arbítrio é necessário para desprogramar o que eu chamarei o conjunto de instruções da Inata. Então, deixar o seu karma foi a primeira instrução que nós já demos a vocês. Agora há mais. E fica ainda mais complicado. A Inata é programada para tentar manter você em sobrevivência espiritual, e há um sistema mais antigo na Inata que ela ainda tem e que você precisa desprogramar isto. Esta reprogramação, você poderá dizer, através da consciência, não é difícil. A sua consciência, através da intenção pura, é a chave. Você sempre soube que poderia mudar a sua química, curar seu corpo. Conversar com a Inata é a chave. Como você gostaria de disparar sua própria remissão espontânea? Pense sobre isto. Você pode fazê-lo? E este é o próximo passo, meus queridos. Conversar com uma estrutura celular e controlar sua química como uma única coisa. É uma coisa, controlar a Inata é outra coisa. É você. Você tem permissão. Nós dissemos algumas coisas em uma canalização recente. Dissemos que afirmações não são frases repetitivas de consequências sem sentido. E vocês sabem a diferença. Se você memoriza as coisas que as pessoas disseram para você memorizar e, sem estar totalmente consciente, repeti-lo uma vez após outra para poder realizar um determinado número de vezes, ninguém está ouvindo. Ninguém. Porque não é visto como nada a não ser uma verborragia, uma conversação com você mesmo. É tudo. A consciência que é focada é a intenção pura. Você quer dizer aquilo. Afirmações, especialmente aquelas que vocês criam para vocês mesmos, por vocês mesmos, a partir da sua própria consciência, dirigido para o seu corpo de uma forma regular, com propósito. Você tem uma reunião com a sua Inata e você conversará com ela e aqui está a afirmação. E é assim que funciona. Você precisa falar com a sua Inata como sua melhor amiga, como um ser humano sentado diante de você, com quem você terá uma conversa. Você então apenas repetiria as coisas para uma outra pessoa? E a resposta é não. Você dá a ele a credibilidade da inteligência para ouvir. Esta é a credibilidade que você precisa ter também com a Inata. A Inata é o seu corpo inteligente. E já é tempo para você reprogramar o que ele pensa. O que você pensa o que ele pensa é a sua sobrevivência espiritual, porque a Inata não cruzou aquele marcador junto com você. A sua consciência cruzou para esta nova energia, e agora é tempo para você reprogramar tudo.
Recalibração, meus queridos, não é algo automático. Meus queridos, há um sistema chamado reencarnação, que é o mecanismo no momento para avanço espiritual neste planeta. Vocês vivem uma vida, você aprende determinadas coisas e depois morre. Você renasce no planeta e em seu DNA, numa caixa do seu DNA, eu direi, o poço da sabedoria está lá. E ela pressiona sobre você de forma que você não necessariamente fará as mesmas coisas novamente. Uma velha alma sabe melhor. Em tantas coisas que uma nova alma não sabe. Você pode ver novatos no planeta e eles podem fazer qualquer coisa. Com coisas tolas. Você já esteve lá e já fez aquilo. Em cada vida, você constrói uma biblioteca de sabedoria e conforme você se senta na cadeira hoje, você sabe que é uma velha alma. Você sabe? Agora, aqui está o que a Inata aprendeu e que o sistema requer. Está pronto? Morte. Para que você possa se graduar e captar a sabedoria e mover-se adiante para uma consciência espiritual mais elevada, potencialmente na próxima vida, faça isso ou não, o potencial apenas existe com a morte e renascimento. Você está começando a ver para onde isso está indo? A Inata, com propósito, dará a você vidas curtas. Que sistema? E de repente, você passa o marcador. Você vem para um lugar onde os pleiadianos sabiam que vocês estariam. Vocês têm a habilidade, pela primeira vez, de fazer o que nós vimos que vocês podiam fazer há 22 anos atrás, quando eu vim para este planeta com o meu parceiro. E ele me perguntava se a cabeça dura dele permitiria uma mensagem como essa vir. Eu quero que todos vocês comecem a dizer à Inata que vocês não precisam morrer para poderem capturar as ideias que estão sendo dadas a você agora de um pensamento espiritual avançado. Que na mesma vida que você vive, sem morrer, você agora tem a habilidade de capturar a sabedoria e mover-se adiante. Você não precisa morrer, você não precisa se reencarnar. Você pode fazer por si mesmo, você tem isto em seu DNA e está começando a aumentar. No momento que você chegar a 36%, faça a numerologia. Está feito. Você agora terá a habilidade de permanecer. Há aqueles que estão aqui que pararam de envelhecer. É disso que se trata. A chave para parar o processo de envelhecimento, como é conhecido hoje, é através da comunicação com a inteligência inata e dizer que você não precisa morrer para ter um crescimento espiritual. E você pode fazer isso de qualquer forma que quiser. Aprenda como construir afirmações que são positivas. Entre em contato com o corpo através de qualquer processo que começar a vir no seu caminho, na sua direção, onde você pode se comunicar e você sabe que está comunicando com aquele corpo inteligente. Deixe-me dizer, você não precisa convencê-lo. Ele sabe, tão logo ele vê o progresso que você fez em sua consciência, já está feito. Você ouviu isto? A Inata sabe quem você é. É o corpo inteligente. Ele quer cooperar, então logo ele vê uma nova avenida de evolução espiritual. Você poderá viver muito mais tempo do que você gostaria. Então, esta é a próxima coisa. Permaneça saudável enquanto você não envelhece. É complicado? Não. É preenchido com amor? Sim. É novo? É. Eu acabei de dar a vocês um atributo que eu nunca fui capaz de dar à humanidade e vocês ouviram pela primeira vez esta noite. E você precisa cruzar o véu para receber isso. Aquele véu, a energia de 2012, passou e veio então 2013, entraram em 2014. Eu sabia que vocês poderiam fazer neste ano. Já é tempo de vocês saberem a verdade, de que vocês estão no controle, até mesmo do tempo neste planeta. Isso é o quão poderoso você é. Você verá isto. Depois acreditará. Não todos vocês são capazes de fazer isso da mesma forma, com a mesma força. Isso é porque cada um de vocês são indivíduos. Meus queridos, eu conheço quem vocês são. As velhas almas deste planeta despertam. Despertam para os novos processos de um novo tipo de vida. E no processo, não tenham medo do que vocês vão ver ao seu redor. Porque haverá aqueles que não concordarão, que não podem fazê-lo, que não compreenderão. Às vezes, a diferença de quem você é irá amedrontá-los
Não para sempre, porque chegará um momento quando toda a humanidade saberá aquilo que eu estou ensinando esta noite. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O grupo mais simples de definir é o grupo humano. Vocês se relacionam com isto. O eu superior, no ser humano, residindo no DNA, no nível corporal, é o número 1. Número 2, conforme você poderia esperar, e nós já identificamos isso no passado, é a consciência humana. A consciência humana não está separada do eu superior. Simplesmente é um dos elementos sobre dos quais gostaríamos de separar, porque ele está em 3 dimensões. Partes da consciência humana estão se tornando multidimensionais, e isto é parte do processo evolucionário que irá mudar. Número 3 é o que nós chamamos inata, que é uma parte inteligente do corpo. É a parte que é acessada no momento, através daquilo que vocês chamam de cinesiologia, ou a linguagem corporal, todos os processos que cruzam a ponte entre a consciência corporal tridimensional e aquilo que sabe o que está acontecendo no nível celular. Os 3 juntos criam o ser humano caminhando em 3 dimensões. Agora, conforme o ser humano evolui, estas coisas não apenas mudarão, mas 2 delas irão se aproximar. E nós não definimos para vocês, ou dito a vocês, quão separado elas estão. Mas eu direi a você, neste momento no planeta, com o ser humano operando menos de 35%, elas estão muito separadas. E nós já dissemos antes, porque você está aqui, enquanto você está aqui, você procura pelo eu superior, seu intelecto e sua consciência, todos juntos tentando descobrir como tocar essa parte de você que é a fonte criativa. Isto é separação. Você faz testes musculares para descobrir o que a sabedoria inata do corpo está pedindo e fazendo, permitindo e sentindo. Você pergunta muitas coisas. Você pergunta se está tudo bem fazer isto ou aquilo. Você pergunta se algo está acontecendo dentro do seu corpo que precisa ser acessado. Você está separado da sua estrutura molecular, ser humano. Você está consciente disso, não é? Você pode sentar-se na cadeira. E pode ter uma doença em seu corpo e você está completamente inconsciente dela. As células brancas podem estar correndo para um lugar para combater a doença. Os alarmes estão soando e você não tem nenhuma dica até que você faça um exame sanguíneo. Isto é separação. Agora deixe-me contar-lhes sobre o ser humano em evolução neste grupo. A sabedoria inata e a consciência começarão a andar juntos. Cada um de vocês pode se tornar o seu próprio médico intuitivo. Você estará consciente do que está acontecendo através da intuição. E a ponte entre aqueles dois começará a reuni-los. No processo, a parte deste grupo, que é o eu superior, começará a se mostrar. E o que isso significa é que a sabedoria inata e a consciência humana irão todas concordar. Mesmo em situações que vocês não pensariam que poderia, que há parte de você que é sagrada. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro dá um passo para o lado. E aqueles que estão ouvindo agora são aqueles que deveriam escutá-la agora. Portanto, conforme eu começo essa lição, eu quero lembrar-lhes por que estou dando-a, pois nós nunca discutimos estas coisas desta forma. Já é tempo de lançar os fundamentos. Eles estão. Você tem uma alergia a alguma coisa que você não experimentou ainda? Talvez. Há uma comida que talvez você nunca tenha provado? Há um produto químico que você ainda não viu? Como você saberia? A sabedoria inata sabe? A inteligência inata é o corpo inteligente. Sabe tudo sobre tudo. Ele realmente é inteligente, tão inteligente quanto o cérebro, mas de uma forma diferente. Portanto, o que você faz para descobrir se você é alérgico a alguma coisa é colocar aquele algo em sua mão e fazer um teste muscular. E isso é chamado de cinesiologia.
Uma grande palavra para algo tão simples. E no teste muscular, você está utilizando a química corporal para dar a você um sinal de sim ou não sobre algo que ele sabe e você não. Teste muscular. Portanto, no processo desse procedimento, você compreende que você reconhece que há uma parte do seu corpo, do seu sistema corporal, que sabe mais do que seu cérebro? Oh, sabe muito mais sobre o que você é alérgico, meu amigo. Está tão sintonizado com seu DNA. É parte do seu processo. É parte da sua evolução. É mais mesmo do que apenas isto. Inteligência inata. A inata dá as mãos ao seu eu superior em todos os 3 níveis que nós discutimos. Isso é difícil para nós descrever. Mas se você colocar em um mapa circular, você traça linhas entre eles, você verá o que eu quero dizer. É o seu corpo inteligente. Você não acha ilógico pensar por um instante que você tem algum tipo de doença atacando seu corpo e não saber disto? Você não acha estranho, ser humano, que há certos tipos de doenças que podem esconder-se em você e você apenas sabe através do seu desconforto ou através da sua morte? E você nunca teria um sinal do seu cérebro, a não ser a dor. Mas a inteligência inata sabe quando acontece. A inata conhece quando ele entra em seu corpo. Conforme os glóbulos brancos que vão para os lugares onde eles precisam ir para combater e vocês não têm nenhuma ideia, a sabedoria inata está alerta. O que é e onde está? A sabedoria inata é responsável pela remissão espontânea. Pois a sabedoria inata pode ir e puxar as coisas no registro acástico e colocá-las em sua estrutura celular. Essa é o quão ela é inteligente. Você já esteve em alguma reunião e alguma coisa é dito ou um sentimento acontece em você e você se arrepia? O que é isto? Você diria que são arrepios de validação. Adivinhe de onde vieram esses arrepios? Da inata. A inteligência inata está sinalizando: eu sou Cryon, do serviço magnético. Meu parceiro dá um passo para o lado. E aqueles que estão ouvindo agora são aqueles que deveriam escutá-la agora. Portanto, conforme eu começo essa lição, eu quero lembrar-lhes por que estou dando-a, pois nós nunca discutimos estas coisas desta forma. Já é tempo de lançar os fundamentos do trabalho de solo para o futuro. E a melhor forma de fazê-lo é dar uma exposição de como as coisas funcionam dentro de vocês. Inata. A sabedoria inata tem sido descrita no passado como a parte inteligente dos seus eus. A parte inteligente. Agora, isso pode indicar que existe uma parte que não é inteligente, mas vamos dizer que é uma parte mais ignorante. E acredite ou não, aquela parte ignorante é o seu cérebro. Agora, o cérebro percebe muitas coisas e é um calculador ao máximo. É o melhor instrumento de memória na Terra hoje. Tudo que você já experimentou está lá. Ele tempera a forma como você comporta, o que você faz, como você age, no que você acredita, o que você pensa. Mas deixe-me contar-lhes onde ele falha. Ele não sabe nada sobre o que está acontecendo em seu corpo. Você pode intelectualizar por muito tempo. E, no entanto, você nunca descobrirá a partir do cérebro como sua célula. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do serviço magnético. O grupo mais simples de definir é o grupo humano. Vocês se relacionam com isto. O eu superior, no ser humano, residindo no DNA, no nível corporal, é o número 1. Número 2, conforme você poderia esperar, e nós já identificamos isso no passado, é a consciência humana.
A consciência humana não está separada do eu superior. Simplesmente é um dos elementos dos quais gostaríamos de separar, porque ele está em 3 dimensões. Partes da consciência humana estão se tornando multidimensionais, e isto é parte do processo evolucionário que irá mudar. Número 3 é o que nós chamamos inata, que é uma parte inteligente do corpo. É a parte que é acessada no momento, através daquilo que vocês chamam de cinesiologia, ou a linguagem corporal, todos os processos que cruzam a ponte entre a consciência corporal tridimensional e aquilo que sabe o que está acontecendo no nível celular. Os 3 juntos criam o ser humano caminhando em 3 dimensões. Agora, conforme o ser humano evolui, estas coisas não apenas mudarão, mas 2 delas irão se aproximar. E nós não definimos para vocês, ou dito a vocês, quão separado elas estão. Mas eu direi a você, neste momento no planeta, com o ser humano operando menos de 35%, elas estão muito separadas. E nós já dissemos antes, porque você está aqui, enquanto você está aqui, você procura pelo eu superior, seu intelecto e sua consciência, todos juntos tentando descobrir como tocar essa parte de você que é a fonte criativa. Isto é separação. Você faz testes nucleares para descobrir o que a sabedoria inata do corpo está pedindo e fazendo, permitindo e sentindo. Você pergunta muitas coisas. Você pergunta se está tudo bem fazer isto ou aquilo. Você pergunta se algo está acontecendo dentro do seu corpo que precisa ser acessado. Você está separado da sua estrutura molecular, ser humano. Você está consciente disso, não é? Você pode sentar-se na cadeira. E pode ter uma doença em seu corpo e você está completamente inconsciente dela. As células brancas podem estar correndo para um lugar para combater a doença. Os alarmes estão soando e você não tem nenhuma dica até que você faça um exame sanguíneo. Isto é separação. Agora deixe-me contar-lhes sobre o ser humano em evolução neste grupo. A sabedoria inata e a consciência começarão a andar juntos. Cada um de vocês pode se tornar o seu próprio médico intuitivo. Você estará consciente do que está acontecendo através da intuição. E a ponte entre aqueles dois começará a reuni-los. No processo, a parte deste grupo, que é o eu superior, começará a se mostrar. E o que isso significa é que a sabedoria inata e a consciência humana irão todas concordar. Mesmo em situações que vocês não pensariam que poderia, que há parte de você que é sagrada. Saudações, meus queridos.